Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal baseado em fatos reais. Hoje viajaremos para o ano de 1893 e conheceremos Maria Bueno, considerada uma santa popular no estado do Paraná e uma figura do folclore local. Maria Bueno, ela foi brutalmente assassinada por um soldado e após isso começou a ser considerada uma santa. Antes de conhecermos essa história, de antemão já peço a vocês que por favor deixem o like no vídeo, que me ajuda muito, ajuda a impulsionar o canal e faz com que os meus vídeos cheguem a mais pessoas. Se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação para não perder nenhuma história. E, se possível, peço a vocês de coração que indiquem o canal a pelo menos um amigo, ou alguém da família, ou a um vizinho, que também gostem de uma boa história, para que a gente consiga chegar nos 200 inscritos. Vamos à nossa viagem no tempo, vamos para o ano de 1893. Maria da Conceição Bueno, ela é considerada uma santa popular no estado do Paraná. Ela foi brutalmente assassinada por um soldado em uma mata afastada. Ela nasceu no 8 de dezembro e aí não se sabe com certeza se foi em 1854 ou 1864. Há uma divergência. O que se sabe é que é 8 de dezembro em Morretes, no Paraná, foi quando ela nasceu. E ela faleceu em 29 de janeiro de 1893, em Curitiba, também no Paraná. Conta-se que no local de sua morte foi colocada uma cruz de madeira e acabou se tornando um lugar de preces, onde devotos afirmavam ter os seus pedidos atendidos por Maria. A sua sepultura no cemitério municipal recebe um grande número de visitantes, especialmente no feriado de finados. A sua história mistura fatos históricos e misticismo, e aos poucos foi ganhando formato de lenda urbana. Sua história já foi contada, inclusive, em livros. A história, então, da Maria, né? O nome completo dela é Maria da Conceição Bueno. Foi pedido por uma inscrita aqui do canal, a minha amiga Kelly, é do canal Colheradas Paranaenses. Inclusive, eu vou deixar uma fotinha aí para vocês. Vão lá, se inscrevam no canal dela, porque ela traz receitas deliciosas, simples e baratas. E foi ela que pediu essa história. E eu venho pesquisando já há um bom tempo, porque a história de Maria Bueno, ela é muito confusa, não tem nada muito assim preciso. Então eu pesquisei muito, fui em muitas fontes de matérias, em livros, em todos os lugares que eu consegui, e o que eu consegui formar, assim, da história dela, eu vou trazer para vocês. Como eu disse, não são precisos os relatos da vida da Maria. Versões de jornais da época relatam que ela era filha de um imigrante espanhol, o Pedro Bueno, com uma cabocla, Júlia, e que ela nasceu em Morretes, no litoral do Paraná. Algumas fontes relatam que ela era parda, outras relatam que ela era branca, e ela era caçula de 7 irmãs. O pai morreu na Guerra do Paraguai, e quando Maria era adolescente, entrou para o convento. Porém, os religiosos a enviaram para Curitiba, com a missão de cuidar de um casal de idosos.
Após a morte do casal, a jovem foi trabalhar na lavanderia da cidade. Porém, algumas outras fontes nessa parte da vida da Maria relatam, após a morte da mãe dela, ela foi morar com uma irmã, e essa irmã já era casada, estava grávida e acabou perdendo o bebê. A irmã então enlouquece e começa a maltratar Maria, que foge e vai se refugiar com freiras italianas. Outra versão diz que quando ela fugiu, ela se escondeu em uma igreja e os padres lhe entregaram família italiana. Outras fontes ainda dizem que ela tinha sido adotada por uma família de um comerciante italiano, Mário Basso. Com mais idade, passou a se sustentar da lavagem de roupas, mas algumas fontes de matéria dão outras versões. Porém, o que não pode ser deixado de lado é que as versões que existem em algumas fontes são versões dadas pelo advogado de defesa do Diniz, que é o soldado que assassinou. Então, não sabemos se essas informações são confiáveis ou não. Até porque vieram de do advogado de um assassino, o assassino dela. Então, a versão desse advogado, que se encontra em vários lugares, é que ela havia sido amante do pai de criação, o Mário Basso, que havia ali um triângulo amoroso, então, entre ela, o pai e a mãe de criação. Quando Basso, o pai de criação, morre, ele morre pobre por dívidas de jogo. Então, ela fica morando com a viúva dele, num casebre. E para ganhar a vida e se sustentar, ela receberia visitas íntimas na residência. Isso foi relatado na época do julgamento de Diniz. Então, gente, deixar bem claro aqui que ela é considerada uma santa milagreira, mas não se sabe muito sobre a vida dela. Então, existem várias documentações de quem ela realmente era, e de como ela vivia, e de como ela ganhava vida, e eu só estou trazendo aqui porque não tem nenhuma informação concreta, né? Mas muitas fontes trazem essas informações sobre a Maria. Maria gostava muito de dançar e frequentar bailes. E em um desses bailes, ela conhece então José Diniz, que era um soldado do exército, e ela passou então a viver com ele, né? Em concubinato, ou seja, amaziada, ela não chegou a se casar com ele. Em um certo dia, haveria um grande baile na cidade e ela queria participar. Porém, Diniz não queria que ela fosse. E na ocasião, ele não ia poder ir junto porque ele estaria de serviço no quartel. Os dois discutiram, muito forte foi a discussão, e Diniz foi para o quartel. Mais tarde, contrariando Diniz, Maria Bueno teria ido ao baile. E de madrugada, desconfiado, Diniz saiu escondido do quartel e foi espionar se Maria realmente havia ido ao baile. E ficou ali de tocaia no caminho que ela teria de fazer para voltar para casa. E qual não foi a sua surpresa quando Maria passou? Então, ela havia ido ao baile. Ele, sem pensar duas vezes, a matou com um punhal, desferindo grande quantidade de golpes pelo corpo. Na manhã seguinte, um domingo, seu corpo ensanguentado permaneceu por horas na rua onde o crime aconteceu. O crime chocou as pessoas da pequena Curitiba da época. Diniz foi preso e levado a julgamento, mas ele foi absolvido devido ao seu álibi, porque constava que ele estava no quartel em serviço e ninguém
nenhum dos outros soldados ali testemunharam a sua ausência. E isso gera, então, ali na sociedade na época, uma grande indignação popular. Durante a Revolução Federalista, Diniz, que estava fora do exército, ele foi apanhado com algumas mulas roubadas. Ele foi preso em 1894 e foi fuzilado pelos federalistas. E para o povo, aquilo havia sido um castigo divino. Então o povo começou a falar: olha, foi castigado porque matou a Maria. Um dos primeiros registros que se tem sobre Maria Bueno foi em uma crônica de 30 de janeiro de 1893. O Diário do Comércio trouxe uma notícia sobre uma moça de cor parda que havia sido assassinada numa travessa da rua Campos Gerais, tendo a cabeça completamente separada do corpo, um dos cortes nas mãos. Jornais da época registraram que a antiga rua Campos Gerais, que hoje é a rua Vicente Machado, foi o local em que Maria foi morta. Maria Bueno foi sepultada em um túmulo azul no cemitério São Francisco de Paula. No local, as pessoas começaram a levar cruzes e flores, santinhos, fitas e imagens. Se torna então ali um lugar de preces, onde devotos acreditam que as preces são atendidas. Considerada uma santa do povo, e veja bem, Maria já foi canonizada pelo povo. O povo já a elegeu como santa. Ela é cultuada por muitas pessoas e muitas pessoas afirmam receber milagres, sim. Como eu já disse num vídeo anterior, quem sou eu para duvidar, né? Porque não posso duvidar. Quem sou eu para duvidar da fé de outra pessoa? Ganhou diversas pinturas e representações, sendo esculpida em formato de santa e é presente na cultura popular. É representada na literatura, em peças de teatro e em filmes. A história da Maria Bueno foi, inclusive, adaptada para a televisão no formato de uma minissérie. A sua data de nascimento, como eu disse, é controversa. Relatam que seriam entre 1854 ou 1864. No começo, os pedidos para Maria Bueno eram sempre casos de amor, mas hoje em dia há muitas pessoas que pedem milagres de cura e alegam ser atendidas, são curadas. A história de hoje é curta porque, como eu disse, há muito pouco sobre Maria Bueno e ainda o pouco que tem são informações controversas. Enfim, sabemos que existe uma Maria Bueno que foi assassinada pelo soldado Diniz e que é considerada hoje uma santa milagreira. Ela é um grande ícone do cemitério municipal, justamente por essa áurea, esse mistério que ronda ela e a vida e a morte dela, enfim. Tudo que se diz respeito a Maria Bueno é envolto em mistério. Mas o que nós temos de fatos concretos são poucos. Porque é uma história que é contada de boca a boca e é aumentada e é distorcida, como toda a história de milagreiro. O que nós sabemos definitivamente é que Maria Bueno era uma anônima que morava em Curitiba, que nasceu em Morretes e que se torna muito conhecida a partir do seu assassinato na rua Campos Gerais, que hoje é a Vicente de Machado. Indica que a Maria Bueno começou mesmo a ser cultuada a partir da morte do Diniz, que aí então é que ela vai ganhar força como uma santa. No contexto surge então a fé popular, porque as pessoas começam a dizer tipo, olha, se não houve justiça, né, para ele que cometeu o crime, a fé, o divino, né, trouxe essa justiça. A justiça divina, então, se fez presente. E aí começa a nascer, então,
essa santidade da Maria Bueno. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal e voltem aqui na sexta-feira para mais uma boa história. Fiquem todos na paz, um super beijo e até a próxima!